Olá pessoal, vamos começar a fazer a poda da pitaia, agora no inverno, já estamos no mês de julho agora. Aí estava no mês de junho, era para ter feito, mas não fiz porque estava muito frio mesmo. Então, na época do inverno, você deve fazer a poda, mas se tiver, por exemplo, questão de geada, o frio em excesso mesmo, então não é bom fazer a poda não. Tem que aguardar um pouquinho, é no frio, mas um frio mais temperado, né? Então agora, no mês de julho, vou aproveitar e começar a poda das pitaias, e depois também nós vamos lá no pé do limão também, vou mostrar para vocês como que faz a poda, e vou começar a iniciar aqui a poda para poder melhorar essas plantas, para quando chegar aí a época do outono, verão, né? Aí que elas começarem a preparar, vamos dizer assim, os botões florais para poder dar o fruto, aí ela já vai estar mais forte, vai dar os botões florais, vai dar frutos bons, para quando chegar na época da colheita, na época da frutificação, elas estão perfeitas. Então agora é o momento em que nós vamos fazer essa geral nos pés da pitaia aqui. Está muito judiado, o frio judiou bastante, até veio frio, teve uma época, teve dia que deu sol muito quente, então fez aquela misturada, então ela sofreu bastante. Agora tem que fazer uma geral, fazer praticamente uma limpeza, aí retirando tudo isso aqui, ó, esses galhos que estão assim danificados, outros que estão na parte de baixo. Então vamos ter que fazer tudo isso aí. Eu vou dar o início aqui, e nesse meio tempo que eu vou fazendo a poda aqui, a gente vai conversando, eu vou explicando para vocês o porquê e como deve ser feito e o momento certo de fazer essas podas. Tá bom? Me acompanha aí então, vamos lá. Você que escorregou e caiu no canal, aproveita, assiste o vídeo, depois se inscreva, compartilha, e aí você está me ajudando. Vamos então dar início. Então nós temos que retirar tudo isso aí que não vai adiantar nada, só está atrapalhando a planta. Muito cladódio. E aí quando chega agora essa época do inverno, é o momento exato para a gente poder começar a fazer a poda dela. Então nós estamos aqui na minha região, estamos no mês de julho, e no mês de julho aqui é frio ainda. É frio, bastante frio. No mês de junho fez bastante frio. Então se o tempo estiver muito frio, questão de geada, não é bom fazer a poda não. Você tem que deixar ele dar uma maneirada no frio, para depois entrar com a poda. Aí vai podar para quando chegar, por exemplo, a primavera, o verão, aí é a época que ela vai preparar melhor os cladóides para poder ter uma colheita excelente aí no fim do ano. Então vamos ver aí como podar as pitaias. O inverno é um período de dormência para muitas plantas, mas para, por exemplo, o agricultor, o jardineiro, que está bem atento, é justamente nessa época que se pode preparar o terreno para o sucesso da próxima safra. Então, no inverno é a preparação do terreno para a próxima safra. Agora, nesse vídeo, eu vou abordar como e por que podar a pitaia, e depois também nós vamos ver sobre o pé do limão. Mas nesse vídeo nós vamos ver como podar a pitaia durante o inverno. Você vai entender os benefícios da poda, as técnicas corretas, os erros mais comuns e os cuidados pós-poda. Se você cultiva essas plantas no quintal ou em uma plantação comercial, esse conteúdo é para você. A poda é uma técnica agrícola essencial. Ela ajuda a renovar a planta, controlar o tamanho, melhorar a produção de frutos e ainda prevenir pragas e doenças. No inverno, com o frio e a redução da atividade das plantas, ela entra no estado de repouso. Isso significa que essa é a melhor hora para fazer podas estruturais e mais agressivas sem causar tanto estresse. Além disso, podar no inverno ajuda a direcionar a energia da planta para os ramos certos, né? Durante a primavera, quando o crescimento recomeça com força total. A pitaia é uma planta cactácea, trepadeira, resistente, mas que precisa de manejo correto para uma boa frutificação.
Podar a pitaia no inverno estimula novos brotos férteis, remove ramos doentes ou fracos, controla o crescimento exagerado, facilita a colheita e a entrada de luz e ar. Em regiões mais quentes, fazer a poda, o ideal é entre o final do outono e o início do inverno. Já em locais mais frios, espere as geadas passarem para evitar ferimentos que possam ser contaminados. Os materiais necessários você que vai precisar será tesoura de poda bem afiada e esterilizada, luvas de proteção, porque a pitaia tem espinhos, estaca o suporte caso vá reorganizar os ramos, remova galhos secos, amarelados ou doentes, corte ramos com sinais de podridão ou fungo, que seriam os cladódios, né? A pitaia cresce desordenadamente, elimine ramos ou cladódios que crescem para dentro ou que se entrelaçam, mantenha de 2 a 4 cladódios principais por planta bem apoiados, corte os cladódios de produção com mais de 2 anos, mantenha ramos vigorosos e novos que tendem a frutificar melhor. O cuidado após a poda. Não regue logo após podar. Deixe os cortes secarem. Se possível, aplica canela em pó nos cortes maiores como antifúngico natural. Evite a adubação nas primeiras semanas após a poda. Então esse é o sistema que você deve fazer com os seus pés de pitaia. Preparar ele para quando chegar aí a época da primavera, a época dele frutificar, ele vai te dar bons frutos, vai te dar mais frutos, né, de bom tamanho, com melhor açúcar, um fruto mais adocicado, gostoso. Então é isso que você tem que preparar. Sempre tem que fazer isso aí no inverno, mas se for local que dá geada muito forte, tem que aguardar um pouquinho, para pegar um inverno assim mais ameno, né? Não um inverno de vir com muita geada. Então aí está essa dica que eu queria passar para vocês, e aí eu conto com vocês me acompanhando aí nesse canal, tenho mais dicas ainda, depois nós vamos falar do pé do limão também, como que deve fazer a poda, como você deve cuidar, e aí nós vamos acrescentando outras plantas, tá bom? Conto com vocês aí, você que escorregou e caiu aí no canal, você aproveita, se inscreva, clica no sininho, dê aí like, compartilha o vídeo para estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e aí trazer conteúdos de primeira qualidade para vocês. Conto com todos vocês, fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser. Até lá!